A paz do Senhor, querido professor, querida professora da Escola Dominical dos Juvenis. Estamos muito felizes de poder ter esta oportunidade, esta honra de, neste primeiro trimestre do ano de 2025, poder estar aqui com você, cooperando juntamente com a nossa irmã Manuela Barros. Ela nos entregou esta missão, não é? Uma vez que as lições da nossa Escola Dominical dos Juvenis fala sobre uma viagem pelo Antigo Testamento. Louvamos a Deus pelo comentarista, no Tiago Panzariello, e então que trouxe para nós. E como professora de História de Israel, História do Antigo Testamento, que muito cai no meu coração, e então eu decidi, né, falando com a nossa irmã Manuela, e disse, olha, vamos desta feita sentarmos e estar aqui com vocês nesse trimestre para poder falar sobre esta maravilhosa palavra de Deus no Antigo Testamento. Sabemos que este novo ano, talvez você seja a primeira vez que você esteja ensinando na escola dominical para os juvenis, entre 15 e 17 anos, talvez para você seja um desafio, mas eu quero que junto comigo, não é, você possa sentar-se e aprender a palavra de Deus. Nós vamos examinar esta maravilhosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que muitas vezes é um desafio para nós ensinarmos os juvenis, mas nós sabemos que Deus vai dar graça a você, vai dar graça a mim, para poder preparar essas pré-aulas para que nós juntos possamos ensinar a bendita palavra de Deus. Nesta viagem que nós vamos fazer pelo Antigo Testamento, não somente nós vamos falar sobre países, vamos falar sobre personagens bíblicos, vamos ver a trajetória de como este povo de Deus veio a surgir. E é claro, você sabe, nas nossas pré-aulas aqui do canal Professora Manuela Barros, nós preparamos um roteiro que é um pouco diferenciado daquilo que nós temos na lição da Escola Dominical, e eu creio que vai ser de grande ajuda, tanto o roteiro que nós temos preparado para você, que vai servir de um recurso a mais para que você possa dar a sua classe de aula e você tenha uma riqueza nas suas mãos para compartilhar com os seus alunos da Escola Dominical. Amém? Na descrição desse vídeo, não somente você vai encontrar o roteiro que nós estamos usando para estudar esta primeira aula dessa lição dos juvenis, e também você vai encontrar, não é, este PowerPoint em PDF, se você quiser baixar, quiser imprimir, então assim você poderá utilizar da maneira que você quiser para ser um recurso maior para você e a sua classe de escola dominical. Então vamos lá, na nossa primeira lição você vai encontrar no nosso primeiro slide aí, o título da nossa lição, que se chama A Organização dos Livros do Antigo Testamento. Ter a Bíblia Sagrada na sua mão é uma bênção tremenda, é um milagre de Deus. Muitas vezes nós podemos passar numa livraria evangélica e nós temos Bíblias de todas as versões, todas as cores, de todos os tamanhos, de todos os idiomas, não é verdade? E nós muitas vezes não paramos para pensar o milagre de nós termos esta Bíblia Sagrada conosco no dia de hoje. Grandes foram as investidas do diabo para poder tentar destruir esta palavra. Mas nós vamos estudar hoje sobre o que foi o milagre dela poder estar aqui conosco nas nossas mãos. No nosso próximo slide, nós vamos ver aí o nosso texto áureo, um versículo muito importante que está em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A Bíblia declara que ela foi inspirada por Deus, foi Ele que a enviou para as nossas vidas, foi Ele que ungiu a pessoas, que inspirou grandes pessoas para poder escrever estes escritos que nós temos hoje em nossas mãos, mas nós vamos ver que o nosso Deus é aquele que preserva a esta palavra. Amém? É importante, vocês vão ver na vossa lição também,
não é? Alguns versículos bíblicos que estão aqui para cada dia da semana. Eu sugiro a você que você possa falar com a sua classe, que você possa criar este costume com eles, de que eles possam ler estes versículos a cada dia da semana. É somente um versículo, não é muita coisa, mas de suma importância. Quiçá até você, não é? Na era tecnológica que nós estamos hoje, talvez você tenha o número de telefone dos seus alunos, você pode criar um grupo de WhatsApp da sua classe de escola dominical e cada dia passar para eles, disse, olha gente, nós vamos estar estudando domingo que vem sobre a organização dos livros do Antigo Testamento. Então essas serão as leituras. E na segunda você manda para ele, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Para quê? Para que eles possam estar engajados com a palavra de Deus. Isto é de suma importância. Trazer. Nós queremos que a nossa classe de escola dominical, especialmente essa faixa etária de 15 a 17 anos, que eles possam estar engajados, que eles possam ter o amor à palavra de Deus, que eles possam conhecer a importância da palavra de Deus, quão importante é para eles a preparação de terem não somente o conhecimento da letra, mas que eles possam ter este relacionamento, esta fé na palavra de Deus. Para quê? Porque nesta idade, estes jovens estão entrando em universidades, estão se preparando para algo no seu futuro e é importante que a palavra de Deus possa nortear as vidas dos nossos alunos de escola dominical. Amém? Neste slide de introdução, eu gostaria de passar alguns pontos importantes sobre a Bíblia e sobre o Antigo Testamento. Eu sei que nesta primeira lição, o nosso comentarista, ele tomou esta lição para poder falar sobre estes pontos, esses 4 pontos que eu vou falar que está na vossa tela agora neste momento. Então nós vamos ver que, em primeiro lugar, a estrutura da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela é uma enciclopédia, ela é uma biblioteca, ela contém 66 livros. E nós vamos ver que nesta organização, ou nesta estrutura, nós temos 2 grandes tomos. O tomo que é chamado de Antigo Testamento e o segundo que é chamado de Novo Testamento. A Antiga Aliança e a Nova Aliança. O Antigo Pacto e o Novo Pacto. Aquilo que foi escrito, o Antigo Testamento, contém tudo aquilo que passou, que aconteceu até Jesus ele vir. A partir do Novo Testamento, nós vamos ver o que Jesus ele fez, o seu ministério, e a partir daí a história da igreja, não é? Até a revelação do Apocalipse, daquilo que haveria de acontecer. Entretanto, neste trimestre, nós estaremos falando apenas sobre o Antigo Testamento. Portanto, a Bíblia contém quantos livros? 66. Muito bem. E estes 66 livros são divididos em 2 tomos, o Antigo e o Novo Testamento. Muito bem. No Antigo Testamento, nós vamos ver que existem 39 livros. E estes livros são de Gênesis até Malaquias. Esta é a primeira parte, a maior parte da Bíblia Sagrada. É o Antigo Testamento. O segundo, o Novo Testamento, contém 27 livros, cartas, e nestes livros ou cartas nós vamos encontrar desde o Evangelho de Mateus até o livro de Apocalipse. Então nós vamos ver que esta é a estrutura da Bíblia Sagrada. Então, muitas vezes nós vamos entender e sabemos que estes livros, conforme eles estão escritos aqui, colocados na Bíblia Sagrada, eles não estão numa ordem cronológica. Nas nossas igrejas evangélicas, não temos os livros apócrifos, que são aqueles livros que foram escritos em tempos, não é, do 400 anos de silêncio de Israel, onde Deus não promulgou palavra nem profecia, e por isso nós temos nas nossas mãos unicamente aquilo que Deus falou, que Deus proferiu na época em que Deus usava os profetas, homens de Deus, para poder trazer a palavra de Deus, trazer aquilo que nós temos hoje nas nossas mãos. Em segundo lugar, olha aí, o período de formação desta palavra. E aí está o grande milagre. Muitas vezes as pessoas querem tentar pegar alguma contradição na Bíblia Sagrada, entretanto não vão encontrar. Por quê? Porque ela foi inspirada por Deus. E porque foi inspirada por Deus,
e escrita dentro de um período de mais ou menos 1.600 anos. Você pode imaginar? Se eu começasse a escrever um livro hoje e daqui a 20 anos ou 10 anos outra pessoa fosse dar continuidade ao meu livro, certamente haveria diferenças, haveria contradições. Você pode imaginar 1.600 anos de um espaço entre as pessoas escrevendo os livros da Bíblia Sagrada, e por isso esta é a beleza, este é o milagre da Bíblia. Ela não contém erros, ela não contém contradições. Por quê? Porque a inspiração dela veio da parte do nosso Deus, não é do homem, foi de Deus. Não somente isso, o período de formação desta palavra, nós vamos ver que estes livros foram escritos em diferentes épocas, mas em diferentes lugares. Nós vamos ver que partes da Bíblia foram escritos no próprio Israel. Nós vamos ver que parte foram escritas em Babilônia, se você lembrar de Daniel, Ezequiel, eles escreveram seus livros nestes países. Nós vamos ver que livros foram escritos da Bíblia Sagrada em Roma. Paulo escreveu muitas cartas de Roma, da Grécia, da Turquia, não é? Então, houveram vários lugares, e mesmo dentro de Israel, dependendo de um lugar para o outro, a maneira, não é, da escrita pode ser diferente, mas a unção, a inspiração é a mesma. Portanto, este é o período de formação que é importante você também referir e falar com o seu aluno. Terceiro lugar, os escritores e idiomas da Bíblia Sagrada. Esta Bíblia também não somente tem um milagre de ser escrita e ser uma unidade. 66 livros, mas todos esses 66 livros falam do mesmo tema, mostram a mesma coisa, é uma continuidade. Não somente o milagre dos anos, o milagre de ser escrito em diferentes lugares, mas também escrito por 40 escritores, não é? Uma média de 40 escritores. E nós vamos ver que houveram pessoas eruditas, como foi Esdras, uma pessoa, um escrivão que escreveu a Bíblia Sagrada, que compôs salmos como Davi, Asaf, Salomão, o homem mais, né, sábio da face da terra. Mas nós vamos ver que alguns desses livros também foram escritos por pescadores, João, Pedro. E nós vamos ver que outras pessoas que, como Paulo, uma pessoa preparada, que falava vários idiomas, ele também faz parte dessas pessoas que escreveram a Bíblia Sagrada. E a Bíblia foi escrita na sua maior parte, o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento na sua maior parte no grego. Então, estes dois idiomas, hoje, graças a Deus, temos as traduções da Bíblia que hoje nós temos em nossa mão em português. Aleluia! Não é? Um homem chamado João Ferreira de Almeida, um pastor, que ele fez e começou a tradução da Bíblia Sagrada, e hoje nós a temos em nossas mãos para a glória do nome de Jesus. Mas, em quarto lugar, muito importante também para que os seus alunos possam compreender esta organização, esta visão panorâmica da Bíblia Sagrada, principalmente dos livros do Antigo Testamento. Eles são divididos, tanto o Antigo como o Novo Testamento, eles são divididos também em grupos, em divisões de livros. Por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco, os livros da lei, de Gênesis a Deuteronômio. Nós vamos ver que depois disso nós temos 12 livros, chamados os livros históricos, que conta a história de Israel. Nós vamos ver também que temos os livros poéticos, que é a poesia, que são hinos, que são palavras de sabedoria que os grandes homens, como Salomão principalmente, escreveu para nós. E finalmente nós temos os livros proféticos, que fazem esta grande parte também da Bíblia Sagrada e que mostra, não é? Principalmente aquilo que haveria de acontecer, não somente em Israel, o que haveria de acontecer através de Jesus, e também trazendo palavras para outras nações que ou precisavam de ser admoestadas, receber juízo,
ou receber também bênçãos da parte de Deus. Amém? E nós vamos encontrar neste próximo slide aí a nosso tópico número 1. Em primeiro lugar, a Bíblia é um milagre de Deus. Amém? Nós vamos ver o nosso primeiro subtópico aí. Por que ela é um milagre de Deus? Primeiro, porque ela traz a nós a descrição da criação. Você pode imaginar que muitos livros tentam falar e dizer, adivinhar como o mundo, como a criação se deu, como é que nós viemos a existir, como é que tudo isso ocorreu. Entretanto, a Bíblia Sagrada é o único livro que mostra a Deus como o Criador do mundo. Ele criou a matéria, ele criou o tempo, ele criou o espaço. E lembre-se, muitas pessoas estão buscando na Bíblia Sagrada, como é que foi que fez isso? Ah, mas foi bilhões de anos? Foi isso? Quanto tempo foi? Meus queridos, a Bíblia não está escrita, o livro principalmente de Gênesis, que é o livro dos começos, não é? Ele não foi escrito para detalhar como foi que Deus criou o mundo. A Bíblia Sagrada está escrita e a criação, que estão apenas em 2 capítulos, capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, estão escritos para poder provar o quê? Provar não como foi que Deus fez, mas para provar quem foi que fez. Quem é, qual foi a mão, aleluia, criadora, um criador inteligente que colocou tudo isso e que fez isso do nada, aleluia. Portanto, a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento vai mostrar este milagre de Deus, a descrição da criação é um deles, não é? A matéria, tempo, espaço. E vamos lá. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 diz o quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Pronto. Foi ele que criou. Está escrito para provar que não veio de um acaso, não veio de um Big Bang, não veio de uma evolução, não veio de uma explosão. Foi Deus que criou os céus e a terra. Gênesis 1, 26 a 27 diz o quê? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Um dos grandes problemas destes nossos alunos desta faixa etária é exatamente quando eles chegam no período, no segundo grau, quando eles chegam na universidade, os estudos, os professores, a universidade quer mudar o pensamento, a crença, o coração, o conhecimento desses jovens. Para quê? Para crer em uma evolução. Entretanto, nós entendemos pela Bíblia Sagrada que está escrito, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Meus queridos, muitos dizem, mas como isso pode ter acontecido? É claro, precisa-se de fé para entender que Deus criou todas as coisas do nada. E a Bíblia fala que Ele é que mantém todas as coisas, tudo subsiste por causa dEle. Deus, ele formou o homem do pó da terra, Deus soprou nas suas narinas e o homem foi feito alma vivente, aleluia. Deus criou o homem com sabedoria, Deus criou o homem inteligente, Deus criou o homem preparado. A Bíblia disse que Deus deu a Adão a responsabilidade de dar nome a todos os animais. Meus queridos, Deus não criou um homem da caverna, não. O homem, Adão, era um homem santo, sem pecado, inteligente, sábio, que ele foi feito à imagem e semelhança do Senhor. E ele diz, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus não criou uma terceira categoria de homem ou de mulher, Deus não criou um outro gênero, Deus criou apenas 2, macho e fêmea. Salmo 19:1 diz o quê? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Aleluia! O nosso segundo subtópico diz o quê?
a descrição da queda. A Bíblia Sagrada, ela mostra para nós, ela nos diz como foi que o pecado entrou no mundo. Muitos podem dizer, pecado não existe, esse negócio é história de religioso, é para meter medo na população. Não, meus queridos, não é. Está escrito. Da mesma maneira que Deus descreveu como tudo foi criado, Deus ele descreve também, em detalhes, como foi que o homem caiu, como foi a queda do homem, como foi que ele ficou debaixo do domínio de Satanás. A realidade espiritual do homem e todos aqueles que nasceram depois de Adão foi que eles já nasceram e já nascem com seu espírito morto. E é por isso que nós devemos, como professores de escola dominical, nós temos uma tarefa muito grande, não somente para os juvenis, mas desde a tenra idade, dos primários, dos juniores, dos adolescentes, não é? De mostrar a eles a necessidade de que nós temos que aceitar a Jesus, que nós devemos conhecer o nosso Salvador, que nós temos que tomar uma decisão para com Deus. Portanto, a Bíblia Sagrada, ela descreve para nós e nos mostra no Antigo Testamento a queda do homem, como ele caiu. Vamos lá ver os nossos versículos. Gênesis capítulo 3, versículos 6 ao 8 diz o quê? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, olha aí como é que o pecado entra, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Mas o pior ainda, deu também a seu marido e ele comeu com ela. Ambos desobedeceram. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis 6 e 5 diz o quê? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Aleluia. Portanto, nós vamos ver que a Bíblia Sagrada é um milagre de Deus, não somente porque descreve a criação, mas porque também descreve a queda do homem, a realidade espiritual do homem sem Deus. Mas em terceiro lugar, nosso terceiro slide aí vai mostrar o quê? A revelação da restauração, ou seja, o plano da salvação. Que maravilhoso, que Deus maravilhoso, que não nos deixou no acaso, que não nos deixou debaixo do pecado. Deus mesmo, Ele próprio, Ele estendeu sua mão, foi Ele que fez, foi Ele que trouxe uma alternativa, foi Ele que trouxe um plano, foi Ele que falou e que nos mostra através do Antigo Testamento o plano desta salvação. Deus não deixaria sua criação à mercê do diabo, aleluia. Nós vamos ver que Deus, o Antigo Testamento, ele mostra de uma forma progressiva como Deus veio trazer a Cristo Jesus o plano da salvação para nós. E é claro, no Novo Testamento, este plano é revelado para cada um de nós através da pessoa de Jesus. Mas vamos lá, o nosso versículo de Gênesis 3 e 15 diz o quê? E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aleluia. Nós vamos ver esta linda palavra de Deus, esta linda promessa de salvação que haveria da semente da mulher, da semente de Eva, da semente da raça humana. Haveria de haver aleluia, o segundo Adão, o melhor Adão,
aquele que viria em espírito vivificante, que haveria de trazer o quê? Ele haveria de esmagar a cabeça da serpente, daquele que enganou, que fez com que o primeiro casal, que não tinha pecado, caísse nesta armadilha, fosse desobediente a Deus, ficasse debaixo do domínio do pecado, mas Deus trouxe a solução. Gálatas 4 e 5 nos fala o cumprimento desta palavra, que diz o quê? Mas vindo a plenitude dos tempos, no tempo perfeito de Deus. Jesus não veio antes nem depois, Jesus veio no tempo exato. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de quê? De recebermos a adoção de filhos. Aleluia. E aí está o nosso primeiro tópico. Segundo lugar, por que que a Bíblia é importante? A Bíblia, ela é a revelação de Deus para nós. A Bíblia não é apenas um livro sagrado, como é o Alcorão, como é os livros dos Vedas dos indianos, como o livro dos Mormons, como o livro dos Testemunhas de Jeová, não de maneira alguma. Você já viu aquele comercialzinho, né, dos Mormons? O Evangelho ou o livro dos Mormons, um outro testemunho de Jesus. Meus queridos, Deus somente tem um testemunho, Deus somente tem uma palavra, Deus somente tem uma revelação para nós, e toda a revelação de Deus está aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Se algum outro, se alguém mais vier dizer, olha, tive outra revelação, Jesus me revelou outra coisa, cuidado. Paulo ele já dizia, seja anátema, porque tudo que Deus tinha que revelar já está aqui, escrito nesta palavra. O cânon foi fechado, a revelação foi fechada, e tudo aquilo que outra pessoa, que outra visão, que outro anjo, que outra coisa vem aparecer por aí, dizer, olha, Deus está revelando e tem a mesmo nível, a mesma autoridade da Bíblia Sagrada, isto é mentira do diabo. A Bíblia Sagrada é a única revelação de Deus para nós, para o homem. Amém? Portanto, esta Bíblia vai revelar apenas sobre Deus. É a única revelação sobre Deus. O que é que nos diz aí? Como é a prova que nós temos desta revelação de Deus? Nossos versículos. Gênesis 1:1. No princípio, criou, quem foi? Deus. Muito bem. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Está aí. A Bíblia revela que Deus é o Deus criador. Segundo lugar, ele diz, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E versículo 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Segundo lugar, 1 Reis 18, 37 e 39 nos fala sobre a história do povo de Israel. Tempos mais tarde, este povo, que era o povo de Deus, estava adorando a outros deuses. Estavam servindo, se encurvando ao deus Baal. Entretanto, Deus chega através do profeta Elias e faz, não é? E mostra para o seu povo quem é que era Deus. E a Bíblia nos fala no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 37 e o versículo 39, esta verdade. Elias estava ali, os profetas de Baal começaram a clamar. Deus não respondeu. Por quê, irmãos? Porque não existe Deus fora do nosso Deus.
As pessoas podem clamar por A, por B, por C, pelo santo tal, pelo Deus tal. Estes deuses não têm ouvidos para ouvir, não têm olhos para ver, suas mãos não estão estendidas para abençoar. Unicamente Deus é o verdadeiro Deus e o Deus vivo. O nosso Deus é vivo. Deus fala, Deus se revela, Deus ele se mostra vivo. E eu quero dizer para você, principalmente para os juvenis, 15, 17 anos, esta idade os jovens têm muitas dúvidas, não sabem, vão muito pela pressão de outros. Coloque para eles este desafio. Se você tem dúvida de quem é Deus, peça a Deus prova dele. Se você pensa que Deus não fala, ore a Deus, peça a Deus, porque Deus vai responder. Aleluia. Quando eu tinha 8 anos de idade, Deus ele provou para mim que ele era vivo, verdadeiro, quando ele me curou, quando eu estava sozinha numa escola. Deus respondeu a minha oração. E desde aquele momento, meus queridos, eu soube, eu tive a comprovação. Ninguém neste mundo pode chegar para mim, lecionar, dizer, falar, tentar me convencer, dizer que Deus não existe, porque eu sei que ele existe. Porque eu falei com ele, eu orei a ele e na mesma hora ele me respondeu, ele me curou e eu sei que ele é vivo. O que nós precisamos, o que os nossos alunos precisam é ter esta verdadeiro encontro com Deus, este verdadeiro relacionamento com Deus, é fazer prova de Deus, assim como Elias fez. O que é que diz a Bíblia Sagrada? Vamos lá. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. O que vendo, versículo 39, o que vendo todo o povo, depois que Deus, entre este versículo e o outro, a Bíblia diz de que Deus enviou fogo do céu, queimou o holocausto. E olha que Elias havia derramado água sobre o altar. E a Bíblia nos fala que quando eles viram o fogo descer, queimaram o holocausto, que os profetas de Baal clamaram o dia inteiro, a manhã inteira, e o Baal não respondeu. E quando Deus respondeu, o que foi? O que aconteceu? É isso que acontece, meus queridos. Quando nossos jovens, quando nossos juvenis provam quem Deus é, aleluia! Eles não terão dúvida alguma. O professor de evolução, de biologia, de que for, de ciência, pode dizer o que for. Eles saberão que o Deus que ele crê, que ele serve, é o Deus vivo e verdadeiro. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Nosso segundo subtópico, a Bíblia é a revelação de Deus para nós, por quê? Ela é a única revelação da parte de Deus. Somente Deus pode revelar do jeito, da maneira que Deus revelou a Bíblia Sagrada. Este é o grande milagre. Foi Deus do princípio ao fim. A Moisés, a Abraão, a Davi, a Salomão, aos profetas, aleluia. Foi Deus que inspirou, era Deus atrás inspirando a eles para escrever esta santa palavra. Deus não estava ditando as palavras, mas Deus estava inspirando para que eles escrevessem e por isso esta única revelação da parte de Deus, ela não contém nenhuma contradição para as nossas vidas. O que nos diz Êxodo 20, 1 e o versículo 2? Ele disse, então falou Deus todas estas palavras dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Oh, meus queridos, o diabo tentou enganar o povo de Israel quando eles estavam no deserto. Ó Israel,
Criaram, fizeram até um bezerro de ouro. Estes foram os deuses que te tiraram da terra do Egito. Deus destruiu tudo. Aqueles homens morreram. Por quê? Porque somente Deus tem poder de revelar aquilo que está oculto. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10 e o 21, o que é que diz? Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes. Você conhece a história de Samuel. Deus falou para Samuel, e Samuel disse, foi lá para Eli. Estás me chamando? Disse, não. Uma vez, duas vezes, até que Eli, caiu a ficha, disse, meu filho, olha, quando te perguntar, quando te chamar novamente, responde para ele, fala que o teu servo ouve. Aleluia. E a Bíblia diz, então veio o Senhor, e ali esteve, chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E a Bíblia fala que Deus falou muitas coisas através de Samuel. Deus revelou muitas coisas que estão escritas nesta Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, para Samuel. O versículo 21 diz, e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Aleluia. Era o Senhor que aparecia, era o Senhor que se revelava. Quantas vezes os livros proféticos disse, e disse Deus, e o Senhor se manifestou, e o Senhor apareceu. Oh, aleluia! Por quê? Porque a única revelação da parte de Deus está nesta Bíblia Sagrada. Ela é a revelação de Deus para nós, para o homem, para mostrar o caminho, a bússola. Aleluia! Vamos lá. Nosso subtópico número 3, a única revelação que leva o homem a Deus. Que coisa interessante. Muitos livros existem por aí, muitos livros sagrados que dizem por aí. Mas as pessoas os leem e as pessoas permanecem da mesma maneira. Uma vez ao evangelizar uma pessoa muçulmana, ele começou com muita história, não, porque o nosso Alcorão não tem mudanças, não tem isso, não tem aquilo, é a revelação, é a revelação, é a revelação. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou falar para este homem? E de repente o Espírito Santo de Deus, ele falou ao meu coração, e eu perguntei àquele homem, disse, ok, você acabou de falar, você já falou, deixa eu falar agora. Eu disse, este seu livro que você diz que é sagrado, quando uma pessoa lê, esta pessoa é transformada? Ele disse, como assim? Eu disse, por exemplo, uma pessoa que é ladrão, quando ler a Bíblia Sagrada, aceita, é transformada por esta palavra, ela deixa de ser ladrão? Ele disse, não. E se uma pessoa que é uma prostituta, é um viciado, é uma pessoa promíscua, quando ele começa a ler este seu livro aí, ele deixa de ser isso para ser outro tipo de pessoa? Ele é transformado para ser uma pessoa de bem, uma pessoa que deixa todas essas coisas, uma pessoa moral? E ele disse, não. Eu disse, pois é. Aí está a diferença do seu livro sagrado e da palavra de Deus. Esta Bíblia tem poder, ela é revelação de Deus para o homem, para poder transformar o homem em uma nova criatura. Aleluia! Quando nós ouvimos esta palavra, essa palavra nos transformou. Meus queridos, quão importante é que nós possamos enfatizar isso para os nossos juvenis. A leitura da palavra de Deus, para que eles possam não somente conhecer a letra, as histórias, mas que eles possam entender, serem transformados por esta palavra. Se nós não lermos, se nós não ouvirmos esta palavra, não haverá transformação. Nós teremos crentes, nós teremos juvenis, um pé na igreja, um pé no mundo. Nós teremos juvenis que vão para a igreja por simplesmente uma obrigação.
porque os pais vão, ou porque nós temos grupos na igreja, ou porque nós tocamos na banda, ou porque nós cantamos no coral, ou porque os nossos amigos, ou porque o nosso namoradinho, a nossa namoradinha está na igreja. Esta não é a razão. Aleluia. Nós temos que levá-los. A palavra de Deus, que é santa, que é a revelação de Deus para nós, e esta palavra, ela conduz o homem, ela leva o homem à presença de Deus, a estar com Deus, a viver com Deus, aleluia. O que é que nos diz? Vamos lá, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus dizia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, esta revelação de Deus, esta é a única revelação que leva o homem a Deus. Estes demais livros por aí, livro de psicologia, livro de filosofias, livros de coaching, né? Para você ser uma melhor pessoa. Irmãos, isso não leva o homem a Deus, nem traz mudanças na sua vida espiritual. O homem continuará no mesmo erro sempre. Mas a Bíblia Sagrada conduz o homem à vida eterna, conduz o homem a Deus, aleluia. E o que é que Jesus dizia em João 14,6? Disse-lhe Jesus, vamos lá? Eu sou o caminho e a vida e a verdade, né? Eu esqueci. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus não disse eu sou um dos caminhos, não. Jesus, ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única fonte de vida para nós. E ele diz ainda mais: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, o Verbo encarnado, esta palavra viva, leva o homem a Deus, aleluia, porque ela é a única revelação que leva o homem a Deus, amém? Estamos chegando aí no nosso finalzinho, nosso tópico 3, que diz a Bíblia e o Antigo Testamento. Por que é importante nós lermos o Antigo Testamento? Porque tem pessoas que dizem, não, irmã, nós estamos no Novo Pacto, nós estamos no tempo da graça, a gente só precisa do Novo Testamento. Não! A Bíblia, ela é um conteúdo, ela é uma unidade. Não somente o Antigo Testamento é importante para as nossas vidas, como o Novo Testamento. Nós vamos ver que a igreja primitiva, Paulo, Pedro, João, o próprio Jesus, eles não tinham um Novo Testamento nas suas mãos, mas eles tinham o Antigo Testamento. E por causa disso, eles usavam a palavra de Deus. E é por isso que muitas vezes nas cartas de Paulo, nos evangelhos, nós vamos ver passagens, nós vamos ver versículos que são puramente repetições do Antigo Testamento, amém? Portanto, nós vamos ver que, em primeiro lugar, o Antigo Testamento ele é importante, por quê? Porque ele contém a base histórica do povo de Israel, como também da igreja. Por quê? Nós, como igreja de Jesus, a igreja foi formada a partir daqueles discípulos de Jesus que eram o quê? Eram judeus. Mas Deus abriu esta porta maravilhosa para nós, gentios, para todo aquele que crê, pode entrar por esta porta. Nosso primeiro versículo, Gênesis 12, 1 e 2. Olha aí o que é que diz. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E o que é que ele diz no versículo 2? E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então nós vamos ver que esta nação, este povo chamado Israel, tudo começou com quem? Com este homem chamado Abrão, que depois Deus muda o seu nome para Abraão. E nós vamos estar na semana que vem falando sobre ele.
Mas Josué 1, 3-6 não somente fala desta nação como nasceu, como veio a surgir, mas também aonde foi a terra que Deus denominou para que eles pudessem habitar. Josué 1, 3-6 diz o quê? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Esta foi a palavra de Deus para Josué. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Amém? E o que diz em Mateus capítulo 1, versículo 1 e o 16? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de quem? Filho de Davi. Filho de quem? Filho de Abraão. Olha aí, o Abraão a quem Deus chamou e dele fez e trouxe esta nação, é desta mesma linhagem, desta mesma genealogia que Jesus ele vence. E a Bíblia nos diz no versículo 16, e Jacó, não é? Não Jacó, filho de Isaac, mas Jacó, tempos mais tarde, gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então nós vamos ver, meus queridos, por que é importante? É porque toda a história de Israel e definitivamente o segmento deste povo, dessa linhagem, não é? Através dos seus apóstolos de Jesus, que se formou a igreja, tudo está baseado aonde? No Antigo Testamento, aonde nós estamos estudando, amém? No nosso subtópico 2, o Antigo Testamento contém o quê? Por que é importante nós estudarmos o Antigo Testamento? É exatamente nele que nós vamos ver um grande número de doutrinas, onde está o fundamento de muitas doutrinas bíblicas. Aleluia! E nós vamos entender que a Bíblia Sagrada, salvação, o projeto da salvação foi um projeto progressivo, que Deus ele foi abrindo até chegar a Jesus. Muitos, quando nós falamos de Noé, quando nós falamos de Enoque, quando nós falamos de Abraão mesmo, é claro que estes homens não tinham a dimensão, não estavam vendo aquilo que Jesus, os apóstolos, que hoje nós estamos vendo. Por quê? Porque foi uma revelação progressiva desta salvação até chegar à plenitude dos tempos em que veio Jesus. Entretanto, nós vamos estudar e ver que muitas das doutrinas bíblicas estão exatamente no Antigo Testamento. Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma delas, amém? Vamos lá, capítulo 2 de Gênesis, versículo 4, diz assim: estas são as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então nós vamos ver, não é, que a terra foi criada por quem? Foi criada por Deus. A origem de tudo deu-se através da pessoa de Deus. Gênesis 3:19, olha aí. Outra doutrina. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Maravilhosa doutrina sobre o homem e sobre o final da sua vida. A Bíblia nos diz que o homem morre uma vez. Se nós não estivermos vivos para o arrebatamento, irmãos, nós vamos envelhecer. Os vossos alunos juvenis que hoje estão lindos, jovenzinhos, 15 a 17 anos, bonitos, buscam ser cada dia mais atraentes, com toda a sua força, amanhã eles vão ficar mais velhos, amanhã eles vão envelhecer, e se Jesus não vier no seu tempo, não é? Eles vão morrer. Por quê? Porque Deus disse, o homem não desaparece, o homem não é aniquilado, o homem não vai para outra dimensão para poder reencarnar. Não, a Bíblia é muito clara. Porquanto és pó, Deus formou o homem do pó da terra, e em pó te tornarás. Aleluia. O homem volta daquilo de onde ele veio. Outra doutrina. Vamos lá, Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 5. Olha aí.
não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, aleluia, que visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Muito bem, meus queridos, nós vamos ver muito claro. Se Deus está dizendo, não terás outros deuses, é porque Deus é único, aleluia. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, e nós não podemos de maneira alguma estar nos dobrando, e este foi o grande erro de Israel, de estarmos adorando, estarmos nos encurvando, fazendo imagens daquilo que Deus não é, aleluia. O Antigo Testamento não está somente apenas para poder revelar histórias bíblicas. Essas histórias bíblicas, elas estavam mostrando para o homem, mostrando para Israel acerca de um Salvador que viria para eles. E está revelado no Antigo Testamento. A primeira delas, né? Nós vamos ver em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. O que é que diz aí? Você pode ler comigo na tela, né? E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta foi a primeira promessa de Deus para o homem, que ele haveria de enviar um Salvador, que ele haveria de trazer a salvação para o homem, que aquela história do diabo ter enganado, do diabo ter tentado usurpar e tentado subir acima dos céus, ser igual a Deus, foi jogado fora. Toda essa palavra, o Velho Testamento, vai mostrar exatamente a verdade sobre este inimigo e sobre o plano da salvação, que Jesus seria vitorioso, aleluia, sobre o inimigo das nossas almas. Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que glorioso, aleluia, promessa de Deus. O que é que diz também em Miqueias, capítulo 5, versículo 2? E tu, Belém Efrata. Olha aí a promessa de Deus, mostrando não somente que Jesus viria, que ele padeceria, mas nos mostra até aonde Jesus haveria de nascer. Belém de Judá, Belém Efrata. O que é que ele diz? Posto que pequena entre milhares de Judá, de ti, Belém, me sairá o que será Senhor, o El Shaddai, o Adonai, aleluia, em Israel, e cujas origens são aonde? Desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, aleluia, porque o nosso Jesus, o Filho de Deus, ele é eterno, aleluia. Amém, meus queridos? Então, que gloriosa lição nós temos à nossa frente. E concluindo, não é? Para os seus alunos, para mim e para você, nós vamos ver, não é, que a Bíblia Sagrada, então, é um livro que possui uma história de formação e preservação fascinante para as nossas vidas. Como nós já falamos, é um milagre nós termos esta Bíblia Sagrada intacta para nós. Nós vamos ver que, sobretudo, como todos esses livros foram escritos, preservados, traduzidos, né, transmitidos até nós, a chegar nas nossas mãos, tudo isso foi um milagre de Deus. Portanto, nós não podemos simplesmente deixar este livro à parte. Este livro não é apenas para poder ficar guardado num estante. Este livro não é para ficar simplesmente na cabeceira de uma cama. Este livro não é simplesmente para ser guardado, aberto como um talismã de proteção para as nossas vidas. Não, meus queridos. Este livro está aqui nas nossas mãos, e este é o grande milagre de como ele chegou até nós. Para quê? Para que nós possamos ler, para que nós possamos conhecer. Ele disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Aleluia!
Mas não somente isso, a extraordinária forma como essa história de redenção escrita nestes livros do Antigo Testamento, cada um desses livros do Antigo Testamento vão falar exatamente de algum aspecto da pessoa de Cristo Jesus como nosso Salvador. Então, esta história de redenção escrita, né, ao longo dos séculos, né, ela se encaixa, se cumpre até os dias de hoje. E o melhor de tudo, ela nos guia para nós chegarmos à nossa morada eterna. Aleluia. Portanto, meus queridos e amados irmãos, que nós possamos, não é, neste dia, neste domingo, trazer este incentivo para os nossos alunos. E se você quiser, nós, né, a nossa irmã Manuela, minha pessoa, nós estamos convidando você a um desafio para este novo ano, o ano de 2025. Que desafio é esse, irmã Vânia? É o desafio de nós lermos a Bíblia Sagrada completa durante o ano de 2025. Nós estaremos lendo de segunda a sexta e estes livros serão lidos em ordem cronológica. Nós estaremos enviando, né? Existe uma comunidade do WhatsApp que você pode participar dela. Você vai ver na descrição desse vídeo também o código QR que você pode entrar, você pode se inscrever ali, se juntar a nós e cada dia, né, você vai receber a leitura da Bíblia Sagrada feita pela nossa irmã Manuela, e assim você vai acompanhando dia após dia, lendo a palavra de Deus. E quem sabe você pode trazer este desafio para a sua classe de escola dominical. Irmãos, professores e professoras, nós hoje temos a necessidade. O homem tem sede e está buscando algo para a sua vida. Os nossos jovens das nossas igrejas, eles não vão encontrar a solução, a experiência, a revelação em outros lugares. Eles vão encontrar exatamente nesta palavra. E você, como professor de escola dominical, você, como professora de escola dominical, tem esta honra, tem este privilégio de poder abrir diante deles e mostrar a beleza da realidade desta palavra para os seus corações. Amém? Assim que Deus possa te abençoar poderosamente e que até no próximo domingo nós estaremos aqui mais uma vez para estarmos estudando mais uma lição sobre esta jornada sobre o Antigo Testamento. Que Jesus te abençoe poderosamente e tenha uma classe abençoada. Amém.